eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Abra a palavra do Senhor em primeiro livro de Crônicas. Diz assim: E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. E ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Mate, para trazer a arca de Deus de Kiriate Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Balaá e dali a Kiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor, a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab e Uzá, e Aiú guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cântico com harpos e com alaúdes e com tamborins, e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. A arca era a presença de Deus com Israel. A arca era a presença de Deus com Israel. E nesse momento a arca não estava presente com eles. E Davi diz que para eles buscarem a arca, que simbolizava a presença de Deus, e fala que no tempo de Saul eles não tinham buscado. Então ele fala no determinado momento que eles não tinham buscado a arca. Agora ele fala com o povo para buscar a presença de Deus. E todo o povo concordou. E depois tem esse relato aqui que Uzá estendeu a mão porque a arca ia cair. E Deus matou Uzá ali. Então, Uzá o feriu por ter estendido a mão à arca e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá. Não gostou. Pelo que chamou aquele lugar e no 12, naquele dia temeu Davi. Primeiro não era para fazer, mas depois temeu. Amém? Ao Senhor dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? A mim. Trazer para ele a presença de Deus. Amém? Então, o temor levou a Davi o quê? O temor levou a Davi querer o quê? Querer saber como ele ia trazer a presença de Deus para ele. O temor gerou isso. Mas Davi não trouxe, deixou na casa de Obed-edom. E depois o que acontece na casa de Obed-edom é o que acontece onde está a presença. Então o Davi sabe que indo ele com a presença de Deus em qualquer lugar,
onde ele estiver, se a presença de Deus está, vitória. Vitória sobre os inimigos. Davi não abre mão da presença de Deus. Amém? E a presença e a arca ficou, e olha o que aconteceu na casa de Obed-edom, porque a presença de Deus foi para lá. Amém? Então era tudo um simbolismo, era só sombra do que haveria de vir. E nós lemos no Salmo aqui: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. Uma. Está em tua presença, está em sua casa, escutar seus ensinamentos. Uma coisa ele fala, o salmista Davi: uma coisa eu peço ao Senhor. Marta e Maria, uma escolheu a melhor parte, era o que bastava, ficar aos pés do Senhor. E Moisés, no capítulo 15 de Êxodo, ele vai falar, se eu não me engano, Êxodo, ele diz o texto: se o Senhor não for, não vou. Se o Senhor não for com a gente, eu não vou. Só saio daqui se o Senhor estiver comigo. Amém? Isso é profundo e maravilhoso. O que é a presença de Deus? Eles não tinham 1/3 que a igreja tem. Mas eles mandou construir a arca, que ali estava a presença, e Deus honrava aquele material ali, porque agia. O povo sentia, experimentava o agir de Deus por causa da presença da arca. A presença da arca era a presença de Deus. Amém? O Senhor nosso Deus, como era tudo sombra, Ele, a voz que estava longe, chegaste perto. Então nós temos oportunidade, o ser humano tem a oportunidade de desfrutar dessa presença. O que traz a inimizade? O pecado trouxe a inimizade. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O problema é sanado quando Jesus chega. Então o que acontece? A inimizade acaba quando Cristo entra. Cristo trouxe a presença de Deus. Cristo trouxe a oportunidade de nós, da humanidade, desfrutar da presença de Deus. Cristo trouxe a oportunidade de nós falarmos como Moisés: se o Senhor não for, não vou sem o Senhor, não vou falar sem o Senhor, não vou tomar decisão sem o Senhor, não dou um passo sem o Senhor, não vou sozinho. Ele agiu para que isso não viesse mais a acontecer. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem morreu? O justo pelos injustos, com um propósito: para nos levarmos a Deus, desfrutar da presença dEle. Esse é o propósito, sentir a presença dEle dentro de nós agindo. A Bíblia diz que a casa de Obed-edom foi abençoada grandemente por causa da arca lá, que era a presença de Deus. E Davi fala: como eu vou trazer, temeu, e como eu vou trazer a presença a mim? Mas tem o povo de Israel todo. Davi está falando: se eu conseguir trazer a presença para mim, dá para contagiar todo mundo. A presença em mim vai ser notório. Todos vão ver através das boas obras, através do sobre-humano agindo na minha vida. Então, qual é o desejo do ser humano? Quem quiser se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. Conhecer de forma experimental. Dentro é um mistério que a Bíblia diz.
E como é que eu conheço? Escutando a palavra. Como é que eu passo a conhecer? A fé vem pelo ouvir a palavra é o verbo encarnado. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é conhecer Jesus, é conhecer Deus, é conhecer quem nós somos. E tu conhece a verdade vai e te liberta. Existe parte do nosso homem interior, onde o Espírito entra, só livre, e vai tendo um crescimento de Deus. Então, a casa de Obed-edom foi abençoada grandemente. Aqui é a casa. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu seja templo dele para sempre. E isso é o que nós temos que vir aqui fazer. A gente tem que entrar aqui, né, com esse sentimento: tenho que sair daqui com a mais da presença do Senhor. Porque o propósito é esse. Eu estou conhecendo uma verdade. Eu estou conhecendo essa verdade entra em nós, para nos fortalecermos cada vez mais. É o crescimento da fé. Vai crescendo na graça, no conhecimento, porque a Bíblia diz assim: sendo de novo gerados por uma semente não corruptível, sendo de novo gerado pela semente, a palavra, não corruptível, mas pura, maravilhosa. Amém? Amém ou não amém? E a Bíblia diz quem é, o que seria isso? A arca estava onde? Na casa de Obed-edom. O que foi evidenciado? É revelado na Bíblia. A presença de Deus encheu aquela casa de bens. A Bíblia diz que as riquezas de cima são as riquezas da glória, para habitar dentro de nós, e vai ser revelado. As riquezas da glória, não é a presença daquela arca, agora é o próprio Deus no Espírito em nós. A Bíblia diz que o amor de Deus, sendo pois justificado mediante a fé, temos paz com Deus. Ele pode ficar nessa casa. A paz traz a presença. A paz com Deus acabou a inimizade, acabou a guerra, o pecado foi resolvido, o problema. Então temos paz com Deus, acabou, posso desfrutar da presença. O que significa? Por isso que diz: temos acesso agora a esta graça, agora que acabou a inimizade. Como nós podíamos trazer? Não podíamos trazer a presença dele. Ele veio justo pelos injustos, com um propósito: nos levarmos a Deus. Me botar, te botar e botar toda a humanidade agora na presença de Deus. Esse é o propósito, de começar a desfrutar dessa graça. Temos acesso a esta graça. Não abro mão dessa presença. Não abro mão. Não quero andar mais sozinho. Eu quero saber. Vontade de Deus, presença de Deus significa vontade de Deus dentro de mim. A presença de Deus é a presença da vontade. A presença de Deus é a presença do amor. A presença de Deus é a presença do poder. É o poder da santificação. É o poder do negar a si mesmo. A presença é a capacitação de adorar a Deus. A presença é isso. É andar no poder de Deus. Porque começou a ser gerado na casa de Obed-edom o que não tinha. Começa a ser gerado em nós o que não tinha: a vida eterna. Amém? E Davi fala: eu vou buscar isso. Eu quero saber qual é a vontade dele. A Bíblia diz que depois que não sou justificado, é o amor de Deus que é derramado no meu coração. Aí como é que é esse? Que mistério é esse? Mas a Bíblia diz que Deus é amor. Então o amor de Deus sendo derramado é Deus entrando dentro de nós.
Deus entrando dentro de nós, o que vai acontecer onde existe a presença de Deus, como foi a arca na casa de Obed-edom? É uma arca, um simbolismo, e abençoou o quê? Prosperidade física na época, porque lá as bênçãos eram tudo física, o inimigo era inimigo mesmo, sendo derrotado, os seres humanos. A prosperidade eram os frutos na terra, abençoou grandemente, a colheita era demais, então eles ficavam encantados com tanta colheita, tanta fartura, o inimigo não vencia, vitória em cima de vitória. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. A presença dele faz isso. Os inimigos são derrotados por causa da presença dele. E Davi, depois nós sabemos o que acontece quando Davi traz a arca de volta. É uma caminhada, ele está trazendo a presença de Deus com ele, da casa de Obed-edom, é uma caminhada até Jerusalém, até chegar lá. Davi vem pulando, festejando, saltitando, está vindo de novo, estamos com ela, estamos na presença dela, porque trouxe de volta, ele está trazendo a presença de Deus até Jerusalém. Quem encontra o encontro com Deus em Cristo Jesus, está seguindo para Jerusalém celestial, e vai como? Uma vida de adoração, pulando, glorificando, regozijando, porque encontrou a pérola de grande valor, por causa da presença dEle. Por isso que dá para alegrar-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Temos motivos de sobra para ir caminhando, glorificando, exaltando, pulando de alegria, porque a presença chegou. Vai ter as mulheres como as mulheres de Davi. Como é que pode tu viver assim? Como é que pode você, rei, pular desse jeito? Vai ter essas vozes. Ele não está nem aí, tu não entendeu? Eu estou trazendo a presença de Deus, estou trazendo a salvação, estou trazendo a vida eterna. Amém? Temos acesso a esta graça. Dá para viver com essa presença. Não temo nada. Não interessa se o mar vai ficar revolto, não interessa, ele está no barco, é a presença dele, tu não teme mais nada, não teme, ele está junto, a quem temerei? Então tu vem nessa caminhada, glorificando, exaltando, não importa quem está perto, tu quer adorar, tu quer exaltar, tu não abre mão da presença, não interessa, o que diz? Tu fala como o apóstolo Paulo, persuadido eu agora, homens ou a Deus, ou agradar homens ou a Deus, se eu ainda me preocupasse em agradar a homens, não seria servo de Cristo. Eu adoro a Deus, faço o que Ele quer, isso é uma vida de adoração. E é isso que Deus quer para nós, amém? Isso aqui não está escrito à toa. Como? E agora, como eu vou trazer a presença dEle para mim? É impossível você querer e eu. Jesus sabia, Deus sabia, todos três, sabia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, para nos levarmos a Deus e desfrutar dessa presença. Desfrutar dessa presença. Sendo, pois, justificado mediante a fé, temos paz com Deus. A presença chegou. Temos acesso ao qual? Jesus. Temos acesso a esta graça, favor, presença. Receber o que precisa. Desfrutar dessa comunhão e ver
assim como de novo gerado, como criança recém-nascida, tu deseja ardentemente o crescimento, a palavra, ardentemente, para que com ele, com esse leite puro, vais crescendo. É o que tu quer presença para crescer, tu quer presença para ajudar o próximo, tu quer presença para glorificar melhor ele, você quer a vontade dele, porque é ela que te salvou, então tu quer mais salvação. Antes de tudo, santificai a Cristo em vossos corações. Isso torna a nossa preocupação, ela começa a regir aqui dentro, de santificar Cristo aonde? Em nossos corações. Ele tem que ser exaltado, ele tem que ser exaltado, ele tem que ser honrado, porque quem veio habitar, sabe qual é a obra dele? Glorificar o Senhor Jesus, e isso o Pai é glorificado em tudo. Funciona assim, então tu não abre mão disso. Em tua presença, eu quero sair com a tua presença e entrar aqui em tua presença e querer mais da tua presença. Esse é o foco. Aí Paulo, o Espírito Santo usa Pedro para falar, para que por eles vá crescendo. Aí fala, se é que já experimentaram, se o Senhor é bom. Irmão, em nome de Jesus, o que está sendo ministrado aqui é a prova concreta que Ele é bom. Ele é bom. Experimenta agora que Ele é bom, para começar a desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade dEle em nossas vidas. Ele é bom, a quem temerei? O que eu vou fazer? Tu não tinha como fazer nada e nem eu para usufruir da presença dEle. E Ele sabia disso. Veio. E veio, está me usando para falar isso? Ele é bom. Experimenta que Ele é bom. Vamos repetir as palavras que os nossos irmãos falaram aqui. Amém? Teve como é que fez isso? Matou Uzá, mas temeu, meu Deus, se ele matou Uzá desse jeito, como eu vou trazer a presença dele para mim? Que se eu trazer para mim, é a chance da minha mulher se converter, é a chance do meu esposo se converter, é a chance do meu colega de trabalho se converter. Se eu trazer para mim, eu posso mostrar essa linda obra na minha vida para os outros. A presença dele vai ser notória, por causa das minhas boas obras agora, vão glorificar o meu Pai que está no céu. É o Senhor que tem falado conosco. Essas palavras nunca eu falaria. É o Senhor na terra querendo salvar nós e mais outras vidas. Fique firme, Timóteo. Fique firme na sã doutrina. Não abra mão dela. Por quê? Por quê? Porque só assim tu vai salvar a tua alma, vai conseguir salvar a tua alma e os que te ouvem. É a presença. Não abro mão da presença. Não interessa. Não sou servo de homem, sou servo de Cristo. Se estivesse pensando em agradar homem, não seria servo de Cristo. Então não sou servo do homem, nem da bajulação dele, e nem dos ressentimentos deles. Porque o que importa é agradar a Deus. Porque eu sou servo de Cristo. Deus me livre de ficar sem a presença dele. Tem que ser o sentimento de todos nós. Uma coisa eu peço, o que interessa, a presença dele de forma eterna, para sempre, ininterrupta. Amém, irmão? Sem parar. Alegrai-vos sempre. Olha, dá para se alegrar sempre. Por quê? Por causa da presença. Vamos nos colocar de pé no nome do Senhor Jesus, irmão.